Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil na nossa playlist de execução, de tutela executiva. E o que a gente vai falar nesse vídeo? A gente está falando de execução por quantia com base em título extrajudicial. Momento em que nós vamos analisar todos os atos executivos. E neste vídeo nós vamos falar da penhora. Lembrando que aqui nós temos as redes sociais e este botãozinho aqui te inscreve no meu canal. Se inscreva, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo e tem muita coisa legal que vai sempre sendo colocada aqui no canal. Pois bem, penhora. Vamos falar desse ato que é talvez um dos atos mais marcantes durante a tutela executiva pecuniária. O que é a penhora? Muita gente pensa que a penhora é a perda da propriedade. Não é. Não é. Tá? O Código de Processo Civil ele fala que a execução por quantia ela vai ser feita pela expropriação, pela retirada dos bens. Mas dê uma olhada que o Código de Processo Civil, quando fala da expropriação, ele fala da adjudicação, da alienação e da apropriação de frutos e rendimentos. Ele não fala da penhora, porque a penhora não é mecanismo de expropriação. Então, o que é a penhora, Antônio? É a vinculação de um bem a um processo. Quando um bem é penhorado, significa que uma constrição judicial, um gravame, recaiu sobre aquele bem, fazendo com que aquele bem passe então a estar vinculado a um processo de execução pecuniária, a um processo de execução por quantia. O dono não perdeu a propriedade do bem porque este bem foi penhorado. O dono não está impedido de vender esse bem porque esse bem foi penhorado. Esse bem não está impedido de ser penhorado em outro processo de execução, porque ele ainda faz parte do patrimônio do executado. Ok? Então, meus amigos, o conceito da penhora é apenas a vinculação de um bem a um processo. Então, o processo está tramitando, não tinha bem nenhum vinculado ao pagamento, e aí este bem é trazido para dentro do processo. Qual é o volume? Qual é o montante da penhora? Sempre a penhora recairá sobre uma quantidade de bens que seja suficiente para satisfazer a execução. A execução leva em consideração o crédito, com todas as suas decorrências legais, juros, multa, correção, etc., custas processuais, honorários advocatícios, tudo isso está incluído na execução. E o valor dos bens penhorados, nós falamos, Antônio, como é que sabe o valor dos bens penhorados? Porque quando é feita a penhora pelo oficial de justiça, já é feita a avaliação. O oficial de justiça já penhora fazendo a avaliação. Mas, Antônio, e se ele se enganar? Se ele se enganar é fácil. Lá na frente, quando esses bens forem alienados, vendidos, se não for suficiente, essa execução prossegue com a penhora de outros. Ou, se no momento em que foi feita a avaliação, vamos supor que o bem imóvel, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a penhora é feita por termos autos, depois é feita a avaliação. Se nesse momento verificar-se que, no momento da avaliação, verificar-se que o valor é inferior ao da execução, penhoram-se outros bens. Não tem problema nenhum. Mas a regra é que devam ser penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação integral daquilo que está sendo executado. Ok? Como eu já disse a vocês, é absolutamente possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Ok? No mundo ideal, mais de uma penhora seria possível se o valor do bem não fosse integralmente absorvido pela execução. Não é o que acontece na prática. Na prática, a gente vê bens sendo penhorados em processos, os mais variados,
sobrepondo o valor do bem nos vários processos. E aí você vai ter um problema que lá no vídeo da expropriação você vai entender. Você vai ver lá no vídeo que fala da satisfação do credor, que se o dinheiro oriundo do leilão não for suficiente, haverá o concurso de credores, e aí é um problemão. Porém, formalmente, é plenamente possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Ok? Continuando o sistema. O artigo 835 do Código de Processo Civil, abra o seu aí, ele estabelece a ordem de penhora. A ordem de bens a serem penhorados. Mas, como o próprio dispositivo estabelece, essa ordem é preferencial. Não há uma obrigatoriedade de que se possa penhorar o bem seguinte se ficar demonstrado não existir o bem anterior. Não, não é isso. Essa é uma ordem de penhora bastante flexível. Perfeitamente possível ser penhorado um bem imóvel, por exemplo, sem se discutir a respeito da existência ou não de dinheiro, que é o primeiro na lista de penhora. Porém, obviamente, se houver dinheiro, se for encontrado dinheiro, sobre ele prioritariamente recairá a penhora. Por uma coisa muito simples. O dinheiro penhorado, você não precisa avaliar, você não precisa de leilão, você não precisa de nada. Penhorou o dinheiro, você já está ali com o dinheiro para fazer a satisfação do direito do credor. Além do dinheiro que tem a sua penhora preferencial, se você tiver uma execução recaindo sobre uma dívida que tem garantia real, ou seja, que tem um bem dado em garantia, obviamente, a primeira coisa que vai ser penhorada é o bem dado em garantia. Ok? Porque ali já houve o destaque do bem para a garantia daquela execução. Mas, fora o dinheiro, que tem essa óbvia prioridade por tornar tudo mais fácil, e fora o imóvel no caso da garantia hipotecária, mas pode ser um bem móvel também no caso do penhor, né? Fora a garantia real, melhor dizendo, a ordem do artigo 835 ela é preferencial. Poderíamos dizer, inclusive, que é sugestiva. Não há óbice em penhorar outro bem mais para baixo naquela lista. Inclusive, porque o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de substituição do bem penhorado. Então, a substituição do bem penhorado pode acontecer em dois casos. Primeira hipótese, a pedido do próprio executado. Ele vai ser intimado da penhora do bem e ele tem 10 dias dessa intimação para solicitar, para requerer a substituição. Mas é claro, ele tem que demonstrar, comprovar que essa nova penhora será menos onerosa para ele. Lembrem-se, aqui no canal, lá na playlist de tutela executiva, você tem princípios da execução. Um dos princípios é a menor onerosidade e o menor sacrifício do executado. Então, se ele demonstrar que aquele outro bem que ele está oferecendo traz menos sacrifício para ele, ele pode requerer a substituição. Mas é óbvio, além do menor sacrifício para ele tem que demonstrar a ausência de prejuízo ao exequente. A substituição não pode gerar prejuízo ao exequente e ele vai individuar, ele vai apresentar os detalhes do bem que ele está oferecendo em substituição. Ok? Então não basta, quero substituir porque é menor a onerosidade. Não, ele tem que demonstrar que é menos oneroso para ele tem que demonstrar que não há prejuízo para o exequente, então o exequente não será prejudicado, e ele também tem que detalhadamente apresentar o bem. E tem que fazer isso no prazo de 10 dias da intimação. Mas, além deste pedido feito pelo executado, é perfeitamente possível também pedido de substituição por qualquer das partes
a qualquer tempo em uma das hipóteses do artigo 848. E quais são essas hipóteses do 848? Desobediência à ordem legal, penhora que não está recaindo sobre os bens designados para o pagamento, por exemplo, bens dados em garantia real. Se a pessoa tem bens, se o executado tem bens no foro da execução, ou seja, naquela comarca, e foram penhorados bens em outra comarca. Não faz sentido penhorar em outra comarca, porque vai dar muito mais trabalho, vai ser muito mais custoso. Então as partes podem requerer a substituição. Também, se a penhora recaiu sobre bens que já foram penhorados em outro processo, ou que já têm gravame, e existem outros bens livres, é óbvio, então, que pode ser requerida a substituição do bem. Se a penhora incidiu sobre bens de baixa liquidez. O que é um bem com baixa liquidez? Ninguém quer comprar, ninguém quer arrematar. É o típico exemplo que eu dou lá em sala de aula, um lote de computadores. Então, computadores foram usados, já antigos, foram apreendidos numa empresa. Esses computadores vão ser leiloados 2 ou 3 anos depois. Ninguém vai querer comprar esses computadores. Então, eles ficam lá encalhados. Pode ser solicitada, pode ser requerida a substituição desses bens, porque eles não vão servir aos fins aos quais se destinam, que é a satisfação do direito do exequente. Ok? Por baixa liquidez, temos o fracasso da tentativa de alienação, ou quando o executado não indicar o valor dos bens, ou quando o executado omitir informações a respeito desses bens. Então, nessas hipóteses, a qualquer momento no processo pode ser requerida a substituição. Mas a maior incidência de substituição de bem é realmente o leilão frustrado, por baixa liquidez. É aquele bem que ninguém quer comprar, ninguém quer arrematar, e ele fica ali parado no processo. Ok? Vamos prosseguir agora para as hipóteses de redução, ampliação ou transferência em caso de alteração do valor do bem. Ok? Então é possível pedir o reforço, a redução da penhora, a transferência da penhora para outro bem, se aquele bem aumentou muito de valor, reduziu muito de valor, alterando a situação patrimonial dos autos. Okay? Mas aqui também, salvo o reforço de penhora, que muitas vezes é requerido, né? O bem pereceu, o bem teve uma desvalorização e o exequente pede o reforço da penhora. Fora isso, não é muito frequente nós temos no processo de execução essas alterações do bem penhorado. Mais das vezes, o bem é penhorado, avaliado e automaticamente o exequente já pede o leilão, porque afinal de contas ele quer logo receber. Também não é muito frequente haver uma segunda penhora, ok? Principalmente por anulação. Dificilmente acontece a anulação da penhora, porque o próprio advogado do exequente ele quer fazer uma penhora bem feita para não ter problemas. Agora, como eu já disse a vocês, o produto da alienação, ou seja, o dinheiro, às vezes é insuficiente para satisfazer o credor. Aí sim, não há problema em fazer a segunda penhora. Aliás, não há problema em fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. As penhoras vão acontecendo até que o exequente satisfaça o seu crédito. Ok? Também é possível que o exequente desista da penhora que está vigente. Eu mesmo, advogando para exequentes, já tive a situação em que eu desisti de um bem penhorado para requerer a penhora de um outro bem. Okay? Porque aquele bem já tinha gravame, aquele bem já tinha sido penhorado em outro processo, que cobriria, que absorveria todo o valor do leilão daquele bem. Ok? Como que é feita a penhora? Depende. Depende do quê? Do bem que está sendo penhorado. Então, a primeira coisa que o Código estabelece é a penhora por termo nos autos.
Você não tem um oficial de justiça indo até lá penhorar qualquer coisa. Você tem a penhora feita pelo próprio escrevente que cuida do processo. Quando isso é possível? Quando o bem for imóvel ou quando o bem for veículo. Porque esses dois bens, eles têm documento que comprove a sua propriedade. Então, esse documento, no caso do imóvel, a matrícula, no caso do veículo, o certificado de registro e licenciamento do veículo, esses documentos são apresentados nos autos e o escrevente lavra o termo de penhora. E há várias vantagens. Você não precisa que o oficial de justiça vá até lá. Se for de uma comarca diferente e você precisar de um oficial de justiça, tem que fazer carta precatória. Aqui não. O imóvel pode ser em qualquer lugar do Brasil. Apresentou a matrícula do imóvel nos autos, esse imóvel sendo pertencente ao executado, obviamente, o escrevente lavra a penhora do imóvel. Ok? Realmente é muito prático, inclusive porque, óbvio, o imóvel não vai sair do lugar. Então você penhora aquele imóvel, ele está ali, facilmente encontrável, dificilmente perecível. Ok? Vamos continuar. Feito o termo de penhora, será designado o depositário deste bem. Se for imóvel, na grande maioria das vezes, o próprio executado fica como depositário. Se isso acontecer, ou se o próprio exequente se dispuser a ficar como depositário, ou seja, se uma das partes ficar como depositária do bem, responsável para o bem, a intimação vai ser feita via advogado, ok? Que é o que acontece muito na prática. Você junta a matrícula do imóvel, do executado, pede a penhora deste imóvel, o juiz defere, é lavrado o termo de penhora, nomeando, inclusive, o próprio executado como depositário, e ele é intimado via advogado, via imprensa oficial. Pronto, está feita a penhora, está feita a comunicação, está tudo ok. Ok? Continuando aí. Se o imóvel for de pessoa casada, é obrigatória a intimação do cônjuge, justamente pela influência que o imóvel tem na família. Inclusive, se o imóvel foi adquirido depois do casamento, esse imóvel nem é integralmente do executado. É fração ideal de um, fração ideal do outro. Nós temos aí a comunhão dos bens. Mas, se esses cônjuges são casados no regime da separação absoluta de bens, aí não há necessidade de intimação do cônjuge. Algumas outras formalidades para a penhora do imóvel. Se houver coproprietários, eles devem ser intimados. Eles devem ser intimados justamente para que eles possam exercer o direito de preferência para comprar a fração ideal. Já que o imóvel é de 2, 3 pessoas, você penhora o imóvel, mas não vai conseguir em leilão todo o dinheiro, você vai conseguir só o dinheiro da fração ideal daquele executado, nada melhor que os outros coproprietários comprem aquela fração ideal e tudo já se resolve. Você, inclusive, tem uma otimização do próprio andamento do processo. Okay? Por quê? Por óbvio, você tem coproprietário e cônjuge com direito de preferência para a arrematação da fração ideal. Para direito de preferência para a arrematação da fração do imóvel que foi penhorado. Fração essa que pertença ao executado. Porém, se você tem uma copropriedade e o imóvel vai ser totalmente alienado, totalmente leiloado, não é possível uma arrematação por valor inferior ao da avaliação, se esse valor inferior não preservar a meação ou
a fração ideal. Por quê? Aquele que é devedor, se ele é coproprietário, isso não significa que o outro coproprietário ou o cônjuge, que tem também meiação, metade lá, a fração ideal, ele seja punido pela execução que recai sobre o executado. Então, se um imóvel que tem cônjuge ou coproprietário é penhorado, foi feita a avaliação. Metade desse valor não está em jogo na execução. Metade desse valor pertence ao coproprietário, ao cônjuge. Então, essa alienação tem que preservar a meação ou a copropriedade, a fração ideal do coproprietário. Se o leilão prejudicar o valor de tal forma que prejudique a meação daquele que é proprietário ou do cônjuge, não pode ser feita essa alienação. Tá? Penhorado pode ser, mas o coproprietário ou o cônjuge não pode perder um centavo do seu direito de propriedade em relação a 50%, 30%, 40%, o que for a fração ideal. Ok? Vamos continuar. Ainda nas formalidades do imóvel, uma coisa que as pessoas se equivocam é a respeito da averbação na matrícula. A averbação da penhora na matrícula do imóvel não é obrigatória, não é requisito da penhora. A penhora do imóvel já foi feita por termo nos autos. O escrevente fez a penhora. Ok? Essa averbação na matrícula é apenas e tão somente para conferir eficácia erga omnes. Por quê? Para permitir que terceiros adquirentes saibam que existe a penhora e aí gera aquela presunção iuris et de iure, a presunção absoluta de má-fé para fins de caracterização de fraude à execução. Dá uma olhada aqui na playlist de execução, tem um vídeo sobre fraude à execução e lá a gente vê um pouquinho melhor essa questão da averbação na matrícula do imóvel da penhora que foi feita. Ok? Além disso, a averbação não gera direito de preferência. O artigo 797 do Código de Processo Civil, ele é muito claro. O que estabelece o direito de preferência é a penhora. Penhora por termo nos autos, no caso do imóvel. O momento em que foi feita a averbação na matrícula do imóvel pouco importa para fins do direito de preferência para o recebimento do dinheiro decorrente da alienação daquele imóvel. Tá? Então, não é porque você conseguiu penhorar, foi lá e averbou na matrícula e foi o primeiro a averbar, que você vai ser o primeiro a receber se houver outras penhoras recaindo sobre esse imóvel. O que vai determinar é a data da penhora e não a data da averbação na matrícula, que é, repito, nem necessária para o aperfeiçoamento da penhora. Ok? Agora, demais bens móveis são penhorados por auto de penhora. Quem que lavra o auto de penhora? O oficial de justiça. O oficial de justiça da comarca. Mas, se for uma região metropolitana, o oficial de justiça pode ir na comarca vizinha. Se for uma comarca contígua, que faz divisa e tenha fácil comunicação, o oficial de justiça pode também ultrapassar a divisa de municípios para fazer a penhora. Se for comarca distante, aí não tem jeito, é feito por precatória. Quando o oficial de justiça faz a penhora, ele vai nomear um depositário, que é imediatamente intimado dessa função. Normalmente, quem vai ser depositário é o próprio executado. Então, o oficial de justiça foi lá, lavrou a penhora e já intimou o executado, tanto de que foi feita a penhora, como de que ele, executado, foi nomeado depositário. Ok?
Porque se ele sumir com o bem, caracteriza depositário infiel. Só lembrem, não há mais prisão do depositário infiel depois da súmula vinculante número 25. Ok? Então, basicamente esse é o sistema da penhora dos imóveis e automóveis, muito fácil, muito prático, muito rápido, e dos bens móveis em geral. Porém, existem outros bens específicos que demandam providências específicas para a penhora. E eu chamo isso, para a gente facilitar aqui o raciocínio, de penhoras especiais, que nós vamos falar agora. Vamos falar da penhora em dinheiro, famosa penhora online, penhora de crédito, penhora de cotas de sociedade empresarial, penhora de estabelecimentos, faturamento e frutos e rendimentos. Comecemos pela penhora online, chamada de penhora online. O que é essa penhora? É a penhora de dinheiro. Ninguém guarda dinheiro em casa. As pessoas guardam dinheiro em instituições financeiras. Então essa penhora, que já havia no código anterior e é muito efetiva, ela busca dinheiro nas instituições financeiras do país. Ok? Então a ordem sai da vara para o Banco Central. Nós temos um sistema, criado pelo CNJ, que é o SISBAJUDE, o Sistema Bancário Judicial. Um convênio feito entre o sistema bancário e o Poder Judiciário, que permite, por senha, tudo pelo computador, sair uma ordem da vara que vai para o Banco Central e o Banco Central espalha para todas as entidades financeiras, para todos os bancos do país, que respondem diretamente para a vara, dizendo se aquela pessoa tem ou não tem conta e, se tiver, quanto tem e, tendo, quanto foi bloqueado. A ordem de bloqueio sempre sai pelo valor da execução. Okay? Essa ordem ela é em caráter sigiloso. Dá uma olhada no artigo 854 do Código de Processo Civil e você vai ver lá que essa ordem, tanto desde o peticionamento, quanto ao deferimento, quanto ao cumprimento, tudo é feito de maneira sigilosa. Por um motivo óbvio. Com a tecnologia que temos hoje, com o celular na mão, em fração de segundo você esvazia uma conta bancária. Então, o que o sistema não quer é isso, que a pessoa saiba e esvazie a conta bancária antes do cumprimento da ordem de bloqueio online. Ok? Então, a ordem sai da vara, vai para o Banco Central, que espalha para as instituições financeiras do Brasil e elas respondem diretamente para a vara, dizendo que bloquearam. Ok? Então, a ordem é direcionada para o Banco Central, que redireciona aos bancos, que por sua vez respondem ao juízo. E aí, de posse dessas informações, pode ser que haja penhora excedente. Porque cada banco recebe a mesma ordem. Bloqueei R$5.000 na conta. Vamos imaginar que a dívida seja de R$5.000. Aí a pessoa tem 4 ou 5 contas com R$7.000 em cada uma. Ele vai ter R$5.000 de bloqueio em cada uma das contas. O que vai gerar um bloqueio muito maior do que o valor da execução. Quando essas informações vierem para o processo, o magistrado vai determinar a liberação do excedente, ele tem que fazer isso em 24 horas, e as instituições financeiras devem cumprir essa liberação também em 24 horas. O executado será intimado de que foi feito esse bloqueio. Na vida prática, ele nem chega a ser intimado pelo fórum, porque ele vai sacar o dinheiro e vai estar lá bloqueado. Então, ele já corre atrás para ver o que está acontecendo. Intimado desse bloqueio, ele tem 5 dias para apresentar a sua defesa, para dizer que tem penhora excessiva, para dizer que esse valor é impenhorável. Se o magistrado acolher essa defesa, ele manda liberar o bloqueio. Se o magistrado rejeitar essa defesa, entendendo que os valores são plenamente penhoráveis, ou se a defesa não for apresentada, esse bloqueio feito lá no banco da pessoa é convertido automaticamente em penhora. E com essa conversão em penhora, haverá transferência bancária da conta do executado para uma conta vinculada ao juízo. Cada estado aí
tem o banco que é conveniado com o judiciário. Aqui no estado de São Paulo, no caso, é o Banco do Brasil. Ok? Muito efetiva a penhora online, muito efetiva a penhora de dinheiro. Passemos agora, então, à penhora de crédito. O que é a penhora de crédito? Então, você tem lá uma relação de credor e devedor. Este credor, ele é executado num processo em que você tem o exequente. Aqui eu tenho um dinheiro. O executado tem dinheiro para receber de alguém. Este crédito é penhorado neste processo. Se este crédito aqui estiver em juízo, estiver sendo discutido em juízo, pode ser penhorado também. É aquilo que antigamente era chamado de penhora no rosto dos autos. Por quê? Quando o processo era físico, passava-se uma tarja colorida na capa do processo, para ficar muito claro para qualquer um que pegasse o processo, que ali, nas folhas do processo, teria uma ordem de penhora. Principalmente para o juiz não determinar um levantamento do dinheiro que está ali de maneira inadequada. Então, essa penhora é mencionada no processo, neste aqui, e pode ser qualquer ação. Tá? Esse processo aqui, ó, pode ser uma ação de conhecimento ou de execução. Aí você fala, Antônio, mas se é de conhecimento, esse valor ainda não é certo. Não tem problema. Penhora o valor eventual. Se o autor daquela ação, que é o executado aqui, ganhar, o dinheiro já está reservado para pagar ao exequente. Ok? O devedor, ele quer pagar, ele paga nesses autos de execução aqui. Esse devedor vai pagar neste processo. Para quê? Para se ver livre da dívida. Porque se ele paga em outro processo, nesse aqui, por exemplo, e esse aqui consegue levantar o dinheiro, esse aqui pagou mal e quem paga mal paga duas vezes. Porém, pode acontecer que esse processo aqui está demorando muito. O exequente, esse exequente aqui, ó, ele pode vir para cá. Então, esse aqui vai embora e esse exequente vem para cá para prosseguir neste processo. Ou seja, o exequente se subroga nos direitos deste devedor que está sendo executado. Ok? Isso se o crédito estiver ajuizado. Mas pode ser que o crédito não esteja ajuizado. Aí você tem lá, né, credor, que é o executado, Você tem o devedor e você tem o exequente. E aqui uma execução. O que você vai fazer? Você vai requerer a intimação deste devedor aqui. Falar para ele, olha, você não pode pagar para o seu credor. Se você fizer isso, você vai pagar mal e vai pagar duas vezes, porque vai continuar devendo. Então você não faz isso. Você, devedor, se quiser se livrar da dívida, paga aqui, ó. Paga diretamente nos autos da execução. Aí ele está livre. Aí ele deixa de ser devedor, o dinheiro está aqui e a discussão prossegue só aqui. Então vai haver a intimação do devedor, que era aquele que estava aqui, para que não pague diretamente ao executado, que é esse que está aqui. Se ele pagar diretamente, paga mal. Continua devendo, vai ter que pagar de novo. Se ele, devedor, paga nos autos, aí ele está livre da dívida.
também deverá ser intimado o executado, para não abrir mão do seu crédito. Esse aqui, ó, o executado, ele não pode abrir mão do seu crédito. Porque se ele der o seu crédito para um terceiro, ou pior, você tinha aqui o devedor. Muitas vezes esse executado fala, quer saber, já que eu não vou receber mesmo, ninguém vai receber. Aí esse executado dá a quitação para o seu devedor, ou dá remissão, que é o perdão para esse devedor. Ele não pode fazer isso. Se esse executado der quitação ou ceder para alguém, isso caracteriza fraude à execução e será ineficaz. Porque não é justo. O executado, ele era credor de alguém, mas quando esse crédito foi penhorado, ele foi lá e abandonou. Deu para alguém o crédito ou perdoou a dívida. Tudo isso para prejudicar o exequente. Ele não vai conseguir, porque esses atos vão caracterizar fraude à execução e, como tal, serão ineficazes. Dá uma olhada lá no vídeo que trata de fraude à execução aqui no canal. Eis então a penhora de créditos. Vamos analisar agora então a penhora de ações ou cotas sociais. Primeira coisa, por que o Código tratou de maneira especial dessa penhora? Por conta da affectio societatis. O que é affectio societatis? É a vontade de ser dono, de ser sócio. É a vontade de ser sócio de outra pessoa, o que decorre da confiança que um tem no outro. Então imaginem que se as cotas de um sócio são vendidas, alguém arremata essas cotas e vira sócio. Então você vai ter um sócio completamente estranho na empresa, o que não é legal. Então, o Código trata da penhora de cotas olhando para a affectio societatis e preservando o que a affectio societatis representa numa sociedade. Agora, existem sociedades que não têm affectio societatis. Quais? Aquelas sociedades por ações cujas ações têm cotação em bolsa. Ok? Aí, então, a penhora pode ser livremente feita, como se fosse uma penhora de bem normal, porque essa ação será vendida na bolsa. Então, por exemplo, eu tenho ações da Petrobras, foram penhoradas as minhas ações, essa penhora simplesmente foi feita, o exequente vai leiloar essas ações na bolsa e o dinheiro vai para o processo de execução. Porque aí não importa quem comprar essas ações, não importa quem se tornar sócio da Petrobras, por exemplo. Não há affectio societatis nessas sociedades empresárias que têm cotação em bolsa, que têm os seus títulos negociados em bolsa. O grande problema vai acontecer se você tem uma SA fechada, porque não vende ações na bolsa, ou se você tem uma sociedade contratual, por exemplo, uma limitada. E o problema é o ingresso de um estranho na sociedade. Como é que a gente vai resolver isso? O Código resolve. Ele cria uma ordem para as coisas acontecerem. Ele manda fazer um balanço especial para apurar o que? O valor das cotas. Feito isso, os demais sócios podem comprar essas cotas, se eles quiserem. Porque aí, esses sócios, vamos desenhar aqui. Então, eu tenho uma sociedade com sócios A, B e C. O C, eu tenho aqui o exequente e o executado, que é o C, num processo. Essas cotas foram penhoradas e a melhor coisa é que o A e o B comprem as cotas do C. Porque aí o C vai embora, mas a sociedade continua com o mesmo capital social e com os mesmos sócios que têm a affectio. Mas pode ser que esses outros sócios não tenham dinheiro ou não tenham interesse em comprar.
Aí o que vai acontecer? A própria pessoa jurídica, eventualmente, pode comprar, o que é chamado de manutenção de cotas em tesouraria. Então, essas cotas não foram para os demais sócios, mas o C foi embora, deixou de fazer parte da empresa e as cotas dele estão aqui em tesouraria e a empresa mantém os mesmos sócios, obviamente sem aquele sócio que foi excluído, mas os demais sócios continuam e o mesmo capital social continua. Mas às vezes a empresa também não tem condições de comprar as cotas. Aí, naquele processo, então nós temos aqui a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. A terceira opção é a alternativa. Deverá ser verificado o que é menos prejudicial para a empresa. Liquidar as cotas, ou seja, o C aqui ele vai embora, mas ele leva o dinheiro dele embora, que não vai para o bolso dele, que vai ser depositado no processo. Mas às vezes a saída do C vai pegar o capital social, que era grande, e vai reduzir. E isso vai ter um impacto negativo na empresa. Se isso acontecer, é possível ser feita a alienação. Aqui sim, você vai ter a venda das cotas do C para alguém, aí o X compra essas cotas, o C vai embora e o X vem para a empresa, virando sócio. Mas essa terceira hipótese, que é a alternativa, no caso de haver a alienação das cotas dele para um estranho ingressar na sociedade, isso é excepcional. Isso é somente para preservar o capital social, caso aquela empresa não consiga sobreviver sem aquele capital social. Além disso, nós temos também a penhora de empresas, estabelecimentos comerciais ou semoventes. Primeira coisa, esse é um mecanismo subsidiário, só se não houver outro meio de satisfazer o crédito. O juiz vai nomear um administrador para tomar conta desse estabelecimento, a fim de preservá-lo, a fim de não perder, de não permitir o perecimento, e esse administrador vai cuidar até que seja alienado. Por quê? Se o estabelecimento é penhorado por completo e é mantido nas mãos do executado, ele vai fazer aquilo perecer, ele vai depreciar aquilo. Por isso, o magistrado nomeia um administrador, para tomar conta até que ocorra a alienação. Também é possível o faturamento de empresa ser penhorado. A mesma coisa, é um mecanismo subsidiário de penhora. Mecanismo subsidiário quer dizer, só vai penhorar o faturamento da empresa se for o último caso. Porque penhorar o faturamento da empresa muitas vezes pode levar a empresa à bancarrota, pode fazer a empresa falir. Tá? E para isso não acontecer, quer dizer, para tentar minimizar esse risco, é importante verificar a diferença entre faturamento e lucro. Muitas vezes a empresa tem um faturamento desse tamanho aqui e o lucro é só um pouquinho. Tudo isso aqui é custo operacional, fornecedor, tributo, salário. Então, se você penhora um tanto desse, acabou a empresa, porque ela não vai conseguir sequer sobreviver. E é necessário preservar a viabilidade da atividade empresarial. Por esse motivo, é nomeado um administrador, que vai colocar uma lupa na empresa para saber quanto pode ser penhorado do faturamento sem comprometer a viabilidade econômica da empresa. E aí, é penhorado o faturamento e o exequente vai recebendo na medida em que o faturamento vai acontecendo. E por último, uma hipótese muito difícil de acontecer na prática, que é a penhora de frutos e rendimentos. Imagina uma casa. Essa casa está alugada. Então, ao invés de penhorar a casa, penhora o valor do aluguel. O código fala que isso é possível se satisfizer o exequente e for a forma menos gravosa.
Na verdade, eu, por exemplo, como advogado, nem imagino usar esse tipo de medida. Por uma questão muito simples. Se você pode penhorar a casa, nesse exemplo, por que você vai penhorar o aluguel? Para receber o seu crédito em 1, 2, 3, 4 anos, dependendo da manutenção do aluguel, dependendo de uma série de circunstâncias, se você pode penhorar diretamente a casa. Mas o Código estabelece essa possibilidade. Então, será nomeado um administrador justamente para cuidar da recepção, do recebimento desses aluguéis. E o exequente vai fruindo, vai recebendo os aluguéis até que ocorra a satisfação do seu crédito. Mas como eu já disse a vocês, isso é permitido pelo Código para que se mostre como uma medida menos gravosa ao executado, mas na prática de pouca utilização, de pouca utilidade, quando você pode penhorar o bem como um todo e satisfazer o crédito do exequente de maneira imediata. Ok? Vimos então a penhora, ato que vincula um bem a um processo de execução pecuniária para futura alienação e satisfação do direito do credor. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.